Diversidade de profissões. Hoje a gente recebe aqui o engenheiro de produção Celso Rosa. Nós vamos falar de uma série de coisas muito bacanas que as pessoas deveriam conhecer. Até porque estamos em época de vestibular, quem sabe aí a gente não consegue dar aquela animada nas pessoas que têm dúvidas sobre a engenharia, especialmente a de produção. Celso, é um prazer receber você aqui. Que bom, né? E vamos falar um pouquinho, né? Quem é o Celso Rosa? Bom, Celso Rosa, engenheiro, na verdade eu sou engenheiro mecânico de formação, com ênfase em produção. Sou formado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ, aqui em Resende, que é da onde é a base da minha família. Já sou formado, me formei em 2008, então já tenho um certo tempo. E trabalhei sempre na área em multinacionais, na área de engenharia de produção. Então comecei minha carreira na área de logística, na Volkswagen. Depois eu fui trabalhar num fornecedor da Volkswagen, no setor de autopeças. Depois eu tive uma proposta para ir a Porto Velho, Rondônia, e aí sim vamos dizer que a minha carreira profissional começou e decolou. Trabalhei em Porto Velho por 4 anos, numa empresa que fazia equipamentos para usina hidrelétrica, equipamentos mecânicos. E depois de Porto Velho eu voltei para São Paulo para trabalhar numa empresa de trens de passageiro, e essa empresa ela veio construir uma fábrica aqui em Taubaté em 2014, 2015, que era para atender o VLT, o projeto do VLT do Rio de Janeiro para as Olimpíadas, e aí eu fui selecionado para vir começar essa fábrica, iniciar essa fábrica em Taubaté. E aí eu fiquei 5 anos em Taubaté, nesta fábrica, e depois aí eu fui empreender. Depois disso eu saí dessa fábrica e comecei minha própria empresa. Bom, vamos começar pelo desafio de Porto Velho, né? Muito longe aqui do Sudeste, outra cultura, outro tudo, né? Como é que foi isso? Porto Velho foi um grande aprendizado cultural. Eu, durante a faculdade, tinha feito um intercâmbio nos Estados Unidos, fiquei 6 meses, então foi o primeiro desvínculo de família, pai, mãe, de vida, estilo de vida brasileiro. E aí fui me aventurar um pouco nos Estados Unidos em termos de melhorar o inglês, principalmente a pronúncia. Mas Porto Velho realmente foi o desafio. Eu namorava na época, me casei, então foi tudo muito novo, recém-casado, trabalhar efetivamente longe de família, de todo mundo. Então tudo era novo, uma fábrica que estava começando, uma fábrica que foi a primeira fábrica metalúrgica do estado, então também tinha um desafio corporativo, de mão de obra, de tudo. Então foi bem interessante Porto Velho. Assim. Nossa, e efetivamente, nessa implantação de Porto Velho, as suas funções, porque você tinha que lidar com a estrutura da planta e pessoal, né? Exato. E aí? E aí? Então, foi um aprendizado para todos, inclusive para a corporação. Por ser a primeira fábrica em Porto Velho, era uma filial de uma fábrica do Sudeste, então também as pessoas que foram eram pessoas com mentalidade do Sudeste. E aí quando chegaram no Norte, que aí você tem condições muito adversas, não é nem questão de melhor ou pior, algumas realmente são muito piores, eles estão bem atrasados, ou estavam na época, mas condições diferentes, o clima é sempre constante, é sempre calor, com chuva, então, exemplo bobo, mas se queria comprar um morango lá, era caríssimo, porque morango só tem aqui no Sudeste. Pois é. E ele é perecível, então quando chegava lá ele estragava. Você vai tomar um simples chopp, mesma coisa. A fábrica que fornecia chopp era 1.200 km de distância, então o chopp já chegava em condições adversas. Para quem estava acostumado com a vida do Sudeste. Para quem vivia lá, nasceu lá, morou lá, já era aquilo que ele tinha na vida. Em compensação, a gente comeu peixes maravilhosos naquela região. Que não vai ter por aqui. Que não tem por aqui, de todas as formas possíveis e inimagináveis. Então,
Isso eu estou falando da vida do dia a dia. E aí isso, dentro da corporação, também acontece. Eu imagino que tenha sido uma dificuldade, porque até por ser a primeira metalurgia, as pessoas não estavam acostumadas com o ritmo de indústria, né? Com prazo, com todo o sistema, né? E daí? Você teve que implantar esse sistema. Exatamente. As pessoas não estavam acostumadas com o CLT. A fábrica começa às 7 da manhã, tem 1 hora de intervalo para o almoço e depois vai sair 5 horas da tarde, 4 horas da tarde. Todos os dias. Então chegava o dia de pagamento, o funcionário não ia no dia seguinte, porque ele tinha que ir no mercado, ele queria descansar, porque ele estava muito cansado, ou ele recebia uma proposta de fazer um dia de serviço para alguém, um ajudante de pedreiro, que aquele dia valia mais do que o dia, se for dividir o mês de salário dele. Então ele simplesmente não ia e chegava no trabalho no outro dia, quando ia trabalhar. Mas por que você não veio? Você falou, não, porque eu fui trabalhar em outro lugar lá, porque eu vou fazer mais dinheiro. Era uma coisa natural. E ganhar a confiança dessas pessoas, né? Como é que foi esse processo? É uma cultura que as pessoas são, principalmente pessoas vindas de fora, então realmente no começo a gente sofria muito em passar ordem. Eu, na época lá, estava bem jovem ainda, estava com meus 23, 25 anos, então já cheguei numa posição, num cargo intermediário, então tinha ali funcionários que eram mais velhos do que eu, mas tinham que receber a ordem. Então estava recebendo a ordem de uma pessoa mais nova, estava recebendo a ordem de uma pessoa que não é dali da região, que não entende como é a vida dele. E é complicado, né? Porque as pessoas têm uma dificuldade de se sentir, de não se sentir, né, ruim, sendo dirigido por uma pessoa mais nova, né? Esse também é um desafio da liderança. Esse etarismo de liderança. Eu nunca tive nenhum problema sério, em nenhum momento da minha profissão quanto a isso, mas tive muitos desafios de funcionários mais velhos e terem que acatar uma ordem minha. Então, a minha forma de trabalhar nunca foi uma forma muito dura, nunca fui incisivo, aquela pessoa autoritária, nunca foi meu conceito. Meu conceito sempre foi mais de cooperação, de um ajuda o outro sempre. Então, nunca tive nenhum grande problema, mas sim alguns desafios de funcionários mais velhos que não obedeciam o que eu falava e fazia o que achava que ele deveria fazer, e aí depois eu tinha que voltar e falar, não, mas não é desse jeito, é para ser assim, porque esta é a ordem. E aí, saía nos conformes? Saía. No fim a gente sempre se resolveu, é o que eu disse, nunca tive nenhum grande problema. Mas passa sempre por alguns estresses, né? Porque não adianta chegar lá e falar, não, eu não quero assim, eu quero assado. Você tem que ir E me fala, e nesse caminho aí, né, o objetivo, né, da planta foi alcançado, conseguiu, mesmo com toda essa diversidade? Foi, a gente, claro, você sempre precisa contornar, né, planejamentos, as datas, limites, isso também foi uma coisa que foi uma novidade lá, as pessoas não tinham essa cultura do limite de entrega de alguma coisa. Tinha um limite, não deu, muda o limite, né? Não deu para fazer nessa semana, faz na próxima. E você tem alguns eventos, principalmente quando você trabalha com projetos muito grandes, que são alguns marcos que têm que ser cumpridos por projeto. No caso lá era o desvio do rio, então precisava ter alguns equipamentos prontos para que o rio pudesse ser desviado e a usina ser construída. E não tem como adiar, porque se você adia, começa a temporada de chuva, e aí você perde um ano de projeto. O projeto também tem muito a ver com o lugar que você está, né? Como Exato, tem toda uma questão logística. Ambiente, exato. Né? Então, assim, começou a atrasar o projeto, aí você vai buscar alternativa, é hora extra, é sábado, é domingo, já teve, em Porto Velho, a gente teve vezes de realmente sacrificar o final de semana familiar para poder irmos todos, inclusive a liderança, para a empresa, para fazer o tal desvio do rio que tinha que acontecer. São coisas que, assim, quando dá para, isso dá para postergar, isso houve um atraso que não é culpa às vezes não é nem da fábrica, é fornecedor que não entregou material.
mas não tem jeito, o projeto tem que acontecer. Tem que acontecer. Então você tem que absorver aquilo, reprogramar, isso faz muito, a função da engenharia de produção é isso, você planeja e aí você vai acompanhando, conforme o que vai acontecendo, você vai contornando os desvios que acontecem. E deu tudo certo? Deu tudo certo, cumprimos, está aí a usina Santo Antônio funcionando lá com todas as suas turbinas. Ó, fácil não é não, viu? Então, fica a dica. E voltando de lá, né? Aí você voltou para o Sudeste ou foi para outro lugar? Voltei para o Sudeste, de Porto Velho. Meu filho nasceu lá, eu tive um filho lá. Meu filho nasceu lá, o Ciro. E por estar muito longe da família, a gente resolveu voltar, tivemos uma proposta aqui no Sudeste. Eu não sabia, o intuito da proposta já era Taubaté, mas na época foi para São Paulo, fui morar em São Paulo capital. Acabei ficando lá por 10 meses. No começo de 2015, então eu passei 2014 em São Paulo, já era uma fábrica de trens de passageiro, uma multinacional francesa de trens de passageiro. Fiquei 10 meses lá, mas já, logo que eu cheguei lá, já me anunciaram, falaram, na verdade a gente quer que você venha morar em Taubaté. E tudo bem para você? Eu falei, opa, ótimo. Já conhecia Taubaté? Eu conhecia Taubaté de passagem, pela minha família ser de Resende, a minha adolescência eu passei em São Paulo, então sempre passava aqui. Nesse eixo. No eixo e sempre nas passagens, quando eu trabalhei em São Paulo no começo, na autopeça, antes de ir para Porto Velho, a minha atual esposa morava em Resende, então eu passava muito no caminho e falava, nossa, Taubaté seria uma cidade boa para se morar. Porque está no meio do caminho, 1h30 de São Paulo, 1h30 de Resende, 1h30 da praia, uma horinha aqui da Serra. É o paraíso na terra, Taubaté, gente. Vocês não entenderam. É a cidade que eu sempre passava de carro aqui, assim, ali na Dutra, e falava, quem sabe, aqui é uma cidadezinha que talvez seja o local exato para eu morar. Que bom, né? A gente está aqui hoje. E aí foram 5, 6 anos depois, porque eu tive uma escala em Porto Velho, São Paulo, e aí vim para Taubaté. Então, né, falando, o Sudeste é uma área, né, do Brasil bastante tecnológica, né, com bastante preocupada com a formação do profissional e tal. Essa questão da tecnologia foi uma barreira em Porto Velho, não? Foi uma barreira em Porto Velho, porque eram tecnologias que não existiam, tudo muito novo, né? Então em Porto Velho, principalmente, você teve que formar os profissionais, não existia. Então a gente tinha lá, por exemplo, o pintor de comporta, né? Uma peça de 30 toneladas, 30 metros, enorme, de metal, e aí pintor, não tinha pintor de portão, pintor de carro, pintor de obra civil, mas não com um equipamento específico para pintura de metal, nessa magnitude, nesse tamanho que é o equipamento. Então você teve que formar isso, teve uma parceria da empresa com o Senai de Porto Velho, assim como em Taubaté foi o mesmo conceito, né? Você tem que buscar parcerias os professores eram os próprios funcionários da empresa, que você importa do Sudeste ou importa de algum lugar, porque não tinha na região. Cara, muito desafio de liderança, não tem como, né? E vindo para Taubaté, acho que depois de tudo que você passou, de desafios, de lidar com pessoas, com a tecnologia, com o clima, com o lugar e com a cultura local, vir para Taubaté foi um certo alívio, né? Porque aqui você já encontrou alguma coisa mais tranquila ou teve que começar do zero, desafio parecido? Foi um desafio diferente. Foi um desafio diferente, porque você já tem em Taubaté uma cultura de pessoas de ambiente fabril, industrial, então... mais familiarizado. Pessoas que têm ali na família pai, tio, avô, que a vida inteira trabalharam em fábricas. Então, você já tem um Senai consolidado, então assim, nesse ponto foi mais fácil. O desafio foi criar uma fábrica do zero, então de um terreno vir um galpão, para fazer um produto que não existia no Brasil.
A grande Um produto dificuldade. encomendado, né? Um produto encomendado. Inadiável. Um produto encomendável, que foi o VLT do Rio de Janeiro, que não existia no Brasil, uma tecnologia de processo fabril que também não existia no Brasil. É um projeto, é um trem que ele não tem solda, então era todo em termos de rebite estrutural e outros tipos de processos industriais Outros que materiais, garantiam materiais, muito alumínio, que não é muito forte do Brasil. O Brasil, na parte de trem, ele é especialista em trens de aço inox, mas não em trens de alumínio. E aí foi um desafio grande, inclusive toda a tecnologia veio da França, do processo fabril, o produto, o projeto todo é francês, foi adaptado para o Brasil, óbvio, para atender as Olimpíadas. Então, né, com data para tá funcionando, e aí, né? E exatamente E isso. aí? Então tinha Olimpíada, a Olimpíada não muda a data. Acho que a única data que mudou foi do Covid, que fizeram uma mudança na data da Olimpíada e da Copa do Mundo. Fora isso, as Olimpíadas iam acontecer no Rio de Janeiro em 2016 E o VLT tinha que e o VLT tinha que estar pronto. E aí a chave do galpão foi entregue na minha mão, né, da nossa equipe. assim, tipo, toma com o filho. Praticamente isso. Tinha todo um planejamento por trás, pessoas tinham ido para a França com todo, já, né, buscando a tecnologia, os dispositivos, as ferramentas que iam ser necessárias, isso tudo envolvendo em paralelo com a obra acontecendo. Mas quando a obra foi entregue, que foi em janeiro, fevereiro, eu me mudei para Taubaté. E aí, basicamente, foi isso. Você praticamente se mudou para o endereço da fábrica. Quase isso. O pessoal da Civil ia saindo do galpão para lá, o pessoal da limpeza aqui e a gente atrás, porque a nossa equipe, e aí já o pessoal que a gente selecionou para contratar, junto com parceria do Senai, que é um programa legal que foi feito junto com o Senai, veio pintando o chão de fábrica, instalando ferramentas, dispositivos, montando as estações de trabalho. Foram os próprios operadores iniciais que foram contratados que fizeram essa montagem. E aí você ali supervisionando, liderando a turma. E aí eu lidando com tudo isso também, que de certa forma era uma novidade, começar do zero, pintar o chão, montar a estação de trabalho. Nossa, E aí depois começa a chegar a peça, agora sim é a produção do trem, então agora vamos começar a produzir. Segue o processo. Mas o processo não é adequado, porque não é assim aqui no Brasil. A ferramenta é um pouquinho diferente da ferramenta da França. Então, pessoal, engenharia, refaz o manual, porque não é bem desse jeito. Então, todo esse trabalho, qualidade, vem verificar. E é interessante uma coisa que você falou, né? Começar o galpão do zero, né? O terreno já era um terreno fabril de uma outra empresa. Isso. Mas a parte de VLT nada tem a ver, ou nada tinha a ver com a empresa ali existente. Não, o terreno onde foi feito a fábrica de trens era um terreno que era uma floresta de pinos. Sim. Que foi demolida, né, foi cortada, reflorestada, enfim. E começou do zero, teve terraplanagem, o planejamento de uma fábrica, realmente o projeto realmente do zero. E preparada, já foi feito com um layout preparado para a VLT. E uma coisa interessante, quando você falou que, né, tinha parte da empresa francesa, tecnologia francesa e tal, e esse limite também da língua, porque eles vieram para cá também para meio que ensinar os trabalhadores, e como você lidou com essa questão, porque... Vamos lá, eu entro na empresa para trabalhar e de repente eu tenho um chefe francês, eu não entendo nada que ele fala e eu não sei se ele me entende, e daí? A gente não teve chefes franceses direto lidando na produção. O que a gente teve foram alguns operadores chaves da França que conheciam alguns processos, principalmente processos que eram muito novos para nós aqui. Vou dar um exemplo, rebitagem estrutural. Então, a gente trouxe esses operadores experientes para ficarem junto com os nossos operadores. Assim como a gente trouxe alguns engenheiros para olhar processo dentro do Brasil, adaptar os processos e tal. Em alguns casos foram contratados tradutores, tá? Mas na prática o que a gente via, você não conseguia ter um tradutor para cada francês aqui. Então na prática, você tinha o operador francês junto com o operador brasileiro
E, cara, a base Já da acabou mímica... ficando pra você também se gratificar Eu no isso, meio né? do caminho, e a gente acaba... Eu aprendi muito francês lendo a documentação, eu sempre fui muito fuçador nesse assunto, assim, né, de... Tem que ser fuçador. E o fuçador eu acho que tem que ver a profissão, porque tem que ser. Eu, na verdade, o tempo que eu passei nos Estados Unidos me ajudou muito com a questão linguística, porque eu fui para a Flórida. E na Flórida você tem uma mistura de culturas muito grande, de todas as nacionalidades. Então eu aprendi a falar inglês, mas eu aprendi a falar o inglês com sotaque do espanhol, do mexicano, do cubano, o inglês com sotaque do francês, que é diferente, o inglês do russo, que ele vem com todo aquele acento, com aquele sotaque. Então isso me ajudou muito. E quando né, o pessoal veio da França, eu estive na França, os nossos operadores também foram para a França, a comunicação, você vai na mímica e daqui a pouco você aprende uma palavra. Naquela época não tinha ainda Google Tradutor tão fácil, não tinha esses aplicativos de tradução instantânea, então ainda era... Sabe o que eu acho muito bacana, Celso? A pessoa que entra no VLT e circula pelo Rio de Janeiro todo, a pessoa que compra um produto, né, feito, né, em metodologia, que se utiliza, não tem a menor ideia do que tem por trás. Né? Não tem ideia Para aquele produto chegar ali, o que acontece, o quanto você envolve de gente, de estudo, sabe assim, de esforço. A diversidade de situações em que você se coloca. Né, e de toda uma cadeia. Não é só o cara que apertou o parafuso. O cara apertar o parafuso teve alguém que desenhou uma ferramenta, que teve alguém que forneceu uma ferramenta, teve alguém que fez o parafuso. Então é bem... E aí você tem a barreira da automação também, né? Então, dependendo do grupo em que você está inserido, o local onde aquela empresa está, vou voltar em Porto Velho, que eu acho que é um divisor de águas aí quando a gente fala dessas barreiras culturais, né? Inclusive também, dependendo do lugar onde você está, se é no interior, né? Se você está na capital do estado, ok, né? Os processos chegam com mais facilidade, mas dependendo do lugar, se vocês forem fazer um desvio de rio, né? Muito provavelmente numa cidade do interior, e aí você tem que chegar também com alguma tecnologia, com alguma automação, e o que eles já conhecem, o que já chegou para eles de tecnologia, porque chega, né, nos rincões mais distantes aí a tecnologia chega, mas de repente não é aquela tecnologia que você precisa que chegou. Então você tem que começar do zero mesmo, né? Então é uma barreira. Você deu um bom exemplo. Na França tinha um equipamento que fazia uma medição vamos dizer assim, do esquadro do trem, para ver se o trem não estava torto, penso, enfim. Colocavam várias câmeras, sensores, e aí ele, em meia hora ele já nos mostrava toda a estrutura do trem, se ele estava esquadrejado ou não. Só que é um equipamento extremamente caro, que a gente não conseguiu, não teve verba para implementar na fábrica aqui. Então isso tinha que ser feito manualmente, com nível, com prumo, peso, né? Exato, então você usava balança, você usava nível, usava aí a engenharia, aí a matemática pura aplicada, só que isso levava mais tempo. Então a equipe de custos e engenharia teve que recalcular que gastava mais tempo para fazer. Você economizou na compra do equipamento, mas você levava mais tempo para fazer. E na conta aqui no Brasil, pela mão de obra ainda ser um pouco mais barata que a mão de obra da Europa, não valia a pena comprar ou investir no equipamento. Na Europa, porque o traslado também é complicado, demora meses, alfândega, licença. Na França a conta foi simples. Por quê? Porque se você fazer meia hora, 4 pessoas medindo um trem, por X números de trens, o equipamento valia mais a pena. O equipamento era mais barato lá. Aqui o equipamento era muito caro. Então, a engenharia de produção também leva em conta isso. Orçamento, execução. E para você, né, enquanto pessoa, enquanto profissional, administrar tudo isso? Olha, a minha família talvez consiga te dizer um pouco melhor como foi. Como foi o sofrimento de, às vezes,
chegar mais cedo do que todo mundo, sair mais tarde do que todo mundo dentro da fábrica, para fazer o projeto acontecer. Eu vou fazer uma perguntinha assim para, de repente, estimular, ou não sei, espero não fazer o contrário, né? Das pessoas que sonham com uma profissão igual a sua, né? O engenheiro já sai da faculdade líder? Não. Eu acho que assim, meu ponto de vista é, o líder, nenhuma faculdade vai te preparar para ser um líder. Em qualquer área, eu vou dizer da engenharia, que é o que eu vivi, mas você pode ter pessoas que vão, às vezes no meio da faculdade, já ser um líder nato. Outras vão desenvolver isso no processo da faculdade, ou às vezes até já ao longo da carreira profissional. Cada dia um dia também dentro da Cada empresa, dia um dia, e depende muito de que área você quer ir. Em Porto Velho eu trabalhei com um outro engenheiro e ele não gostava da parte de liderança, ele gostava da parte técnica da engenharia. Então aí ele foi moldando a carreira profissional dele, cursos, especializações focados na área técnica. Eu já moldei a minha focado para a área de liderança. Depois da engenharia, eu fiz uma pós em administração de empresas, porque eu queria ter uma visão macro de uma empresa e não só uma visão técnica. Eu queria entender um conceito maior da empresa, né, de uma empresa, não da minha empresa, mas de uma empresa no geral. Como é que funciona RH, como é que funciona marketing, que era coisas que eu não tinha visto na faculdade. Como é que funciona, sabe, assim, o dia a dia, que eram áreas que eu não tive na faculdade. Depois eu fiz um MBA em gestão de empresas. Então, eu fui moldando a minha vida profissional para a área de liderança. Fui agregando o estudo técnico, né, o pós e etc., com a vivência prática ali. E vou te falar que um ajudou muito o outro. Se complementam, né? Se complementam. E hoje você é um empresário, você tem a sua empresa, e você traz tudo isso para a sua empresa também? Hoje eu tento, depois que eu saí, eu tento... Tanto não, né? Hoje eu faço. A gente fala sempre tento, mas na verdade hoje eu consegui agregar esse conhecimento macro e aí eu tenho, né, a minha empresa. E aí a partir do momento que você tem a sua empresa, que você vira um empreendedor, você tem que atuar em todas as áreas. Não adianta você falar, eu não gosto de marketing, então não vou fazer marketing na minha empresa. Você é o seu chefe e o seu funcionário, né? Isso aí, tem que fazer. Ou eu vou contratar alguém para fazer o marketing para mim, porque eu realmente não tenho a menor paciência, ou eu vou ter que me virar e aprender a fazer. Contabilidade. Não gosto de contabilidade, mas você tem que saber alguma coisa. Você não pode simplesmente fechar o olho e toma, contador, resolve aí das coisas. É a minha empresa. E a sua empresa hoje em qual área do mercado? Hoje a minha empresa ela é na área de exportação. A gente trabalha especificamente com exportação de produto PET, produto natural para PET. Então a gente leva produtos do Brasil para os Estados Unidos. Que bacana. Então, né, a engenharia de produção te ajuda nisso também? Me ajuda pelo conceito de empresa, de planejamento. Você passa na engenharia de produção por esse conceito, né, produz, a gente acaba, quando eu falo a gente, porque não sou só eu tenho outros parceiros na empresa, a gente acaba entrando dentro das fábricas, ajudando dentro do processo das fábricas para ter um produto de custo melhor, para a gente conseguir exportar e ter mais vantagem competitiva nos Estados Unidos. Então a engenharia me ajudou muito nisso. Quando eu vou dentro da fábrica para comprar um produto, eu não estou completamente cego. Eu não sou um cara só que faz a exportação, que está indo comprar um produto numa fábrica. Eu tenho conhecimento técnico para estar, apesar de ser um produto totalmente diferente do que eu estava habituado. É isso que eu ia falar para você, porque é interessante, né? O conhecimento agregado e a experiência, ela te permite virar a chave para outras áreas de uma forma menos, eu acho que menos agressiva, menos atribulada para você. Porque pensa bem, você saiu da metalurgia, você saiu do desvio do rio, né, de uma usina, para o VLT e hoje para alimentação PET. Exato. Olha só, né? São saltos completamente diferentes. Produtos totalmente diferentes. Mas que o seu conhecimento, né, trouxe vantagens, agregou. Porque os processos acabam sendo similares.
Para você precisa produzir com qualidade. Então, empresas acabam tendo um departamento de qualidade que precisa inspecionar o produto, Então, no fim das contas, com uma certa analogia, você consegue correlacionar tudo, porque é um processo produtivo, é uma transformação. Entra uma matéria-prima e sai um produto acabado, seja qual for esse produto acabado. E tem uma coisa muito legal também, que eu acho assim, dentro da indústria você também tem a parte burocrática, a parte de projetos, a parte de papelada, a parte de licenciamento dos produtos, e você vive isso com a exportação hoje, né? Vivo. Foi legal você tocar nesse ponto. Eu vivo na exportação, hoje, aliás, o que eu mais vivo é a parte mais papelada do que a parte técnica. Hoje, o meu dia a dia é mais para esse lado. Mas foi legal você ter tocado nesse ponto, porque você falar dentro da engenharia, né? Dentro da engenharia, você tem os desafios técnicos, como engenheiro, seja na área mecânica, na produção ou qualquer outra área, mas você tem as suas atividades rotineiras, e isso em toda a profissão, que é a atividade, vamos considerar, chata. Burocrática, é preencher um relatório, é fazer faz parte de todo o desenho, planta... Faz parte de tudo. Você não tem só as glórias, só a parte legal, os registros, né? Os registros do processo também, né? Os licenciamentos dos produtos. Licenciamentos, você tem que registrar, você vai ter que fazer reuniões, você vai ter que se explicar, vai acontecer erros. Pitching, você deve ter feito muito. Reuniões de lançamento de produto, reuniões de alinhamento. Nossa, isso é o que mais tinha. Porque antes de você vender o produto para fora da empresa, você tem que vender ele dentro da empresa, né? Os funcionários têm que comprar aquele produto, aquela ideia para poder fazer legal do jeito que precisa. Exatamente. Então tem muito... O projeto, quando nasce, ele já nasce baseado em um monte de reuniões. São reuniões que vão definir se o projeto segue ou não segue, são marcos importantes, antes de efetivamente o aporte financeiro começar dentro daquele projeto. E a exportação tem muito disso. Na exportação, muito. Na exportação você vai fazer muita amostra, principalmente quando agora eu lido direto com o cliente final, lojistas ou distribuidores que vão vender isso lá. Então, tem que fazer amostra, às vezes são projetos, são conversas, a gente fala que são namoros, que levam às vezes um ano. Se é um produto que eu estou desenvolvendo novo, porque a gente vende commodity, vende produto normal que todo mundo vende, e a gente desenvolve algumas coisas diferentes para tentar se diferenciar no mercado. E às vezes a gente mostra o produto para o cliente, aí o cliente, me interessei, mas eu queria mais assim, mais assado. Aí você vai buscar mais amostra. Beleza, eu quero, coloca um pedido. Aí você vai fazer isso na fábrica, você não consegue dar repetibilidade. Uma coisa é fazer amostra, outra coisa é fazer volume de produção. Então tem todos esses desafios. Verdade, gente. Todo conhecimento, toda profissão, você tem o que a gente chama de sair da caixa, né? Uma palavra mal colocada num pitching de apresentação, todo o seu objetivo de venda, né? Todo o seu objetivo de colocar o seu produto no mercado vai pro brejo. Então, tem mesmo que agregar vários conhecimentos dentro de um só. E como a gente falava de liderança, né? Você tem que ter muito pontual ali, muito acertado o que é que você vai dizer, no momento que você vai dizer e para quem você vai dizer. Né? Isso faz parte e precisa estudar bastante. Né? Foram anos de estudo, né? Foram. Essa parte do marketing de conversa, a engenharia não me deu. Essa foi buscando depois, fora, muita coisa você vai aprendendo, né, no dia a dia com outras pessoas que já passaram por esse processo, mas identificar as características do mercado onde você quer atuar, né? Exato. E é uma visão, por exemplo, que a gente na engenharia quer fazer às vezes o melhor produto. E eu aprendi que o que vende não é o melhor produto. O que vende é o que o cliente quer consumir. E foi uma quebra de paradigma quando eu aprendi isso. Não, se o cliente quer assim, não adianta eu falar para ele, mas esse é muito melhor. Ele não vai comprar, ele vai comprar o que ele quer. Então, a parte do pitching, de você entender o teu consumidor é extremamente importante. Gente, e como a gente, né, sempre prega essa questão de você se preparar para o mercado, a gente está aqui com a experiência do Celso para estimular isso, né? Você trabalhou com pessoas muito jovens, né? Como é que é essa questão do processo seletivo? O que você espera, né? O que você busca, né?
ou nos cursos de formação, ou nas pessoas que entram nos cursos de formação, né, para você moldar esse profissional de acordo com o que o mercado precisa, com o que a sua empresa precisa? Como é que foi esse processo todo? Então, aqui em Taubaté, vou dar o exemplo da vinda minha para cá, né? Apesar já ser uma cultura da cidade, o ambiente industrial, que era o que não se tinha em Porto Velho, o produto era um produto novo, então eram processos de fabricação novos. E foi uma decisão da empresa que a mão de obra seria também uma mão de obra nova, para não vir com vícios de montagem ou vícios de outras empresas, de outras indústrias. Então, foi um trabalho junto com o Senai de contratação, o foco era mão de obra jovem, pessoas iniciantes, com o perfil que a empresa desejava, perfil, caráter, vontade. A habilidade a gente ia providenciar. Então, o Senai providenciou capacitações básicas, desenho técnico, uma noção de processos fabris e tal. E a fábrica investiu nesses profissionais. Muitos eram primeiro emprego, muitos eram com 18, 19 anos, que viram essa oportunidade. Alguns foram à França, a gente mandou logo das primeiras contratações, mandamos alguns funcionários à França para aprender. Então, a gente teve meninos de 18, 19 anos que nunca tinham trabalhado, que foram para a França, antes de trabalharem aqui, foram trabalhar na França por um mês, aprender o produto, aprender o projeto, trazer para cá. Nossa, que experiência de vida boa, né? Experiência de vida, uma oportunidade. Eu tenho encontro com alguns ainda. Um ainda trabalha comigo, ele saiu, foi trabalhar em outras coisas e agora voltou, está trabalhando comigo, porque é o perfil, é uma questão de perfil. Era o que a gente sempre buscou. O que a gente precisa é de uma pessoa que tenha perfil, que queira, que seja interessada, que, é o que a gente fala, não sente nenhum problema, viu o problema ali, não, vou virar o olho porque eu vou fingir que não é comigo. Não, cara, tem um problema ali. Aí não sei resolver, mas é iniciativa. Então a gente buscou muito isso no processo seletivo. No processo seletivo aqui, eu vou te falar que eu conversei com mais de 500 candidatos. Porque eu ia junto com o RH, eu tive uma equipe de 60 pessoas dentro da produção. Mas eu ia junto com o RH avaliar esses perfis, porque o RH ia selecionar, mas eu ia conviver todo dia. Então eu conversei, fazia entrevista, às vezes algumas entrevistas coletivas, porque é muita gente, mas olha, para eu conseguir selecionar 60 pessoas, foram muitas pessoas que passaram. E não é assim, selecionei, entreguei lá para o setor, tudo bem. Não, você tem que liderar essas pessoas. Você tem que liderar, você tem que estar no dia a dia com essas pessoas. E aí são pessoas, alguns já tinham alguma experiência profissional, outros era a primeira. Então você tem que saber lidar com isso, porque também tem ali um choque entre eles. Você precisa saber administrar pessoas, às vezes é mais difícil que administrar a empresa inteira, né? Muito mais. Muito mais, porque tem as vaidades, tem o dia que o time de coração perde, tem a zoação do outro, tem todo uma gama que... E aí o pessoal acha que a psicologia vai saber explicar muito melhor. E eu, como engenheiro, também não fui preparado para isso. Tive que aprender no dia a dia ali na vida. Como conviver, e aí também uma coisa assim, como você cobra, porque aqui é uma cidade relativamente pequena, não é uma metrópole, então você encontra essas pessoas no seu dia a dia fora da fábrica. Você eu vou te fazer uma pergunta assim, né, puxando para o lado das meninas agora, né, graças a Deus, hoje em dia está diminuindo um pouco essa diferença, né, entre homens e mulheres no ambiente fabril. Uhum. E você teve meninas aí nesse meio para liderar também? Tive sim. A gente deu muita, não vou dizer prioridade, mas no processo seletivo a gente buscava também trazer mulheres. A gente tinha dentro do processo algumas atividades que eram atividades muito manuais.
mais delicadas, que necessitavam de uma coordenação motora mais fina. E isso é comprovado que mulheres têm uma capacidade muito melhor para esse tipo de atividade. Então a gente buscou e, se eu não me engano, para a França foram 2 meninas, logo da primeira contratação, mas a gente teve dentro dos 60 que eu liderei, em torno de 10 funcionárias mulheres. Só não tive mais porque não tinha muita procura de mulher interessada em estar ali. Mas das 10 que eu tive, todas realmente performavam muito bem e no dia a dia ali você não cria essa distinção. Às vezes as pessoas de fora que criam muito essa distinção. No dia a dia ali você não cria, é igual. É operador igual, veste uniforme igual, tem que chegar, bater o ponto igual, almoçar igual e vai ser cobrado igual. Então, agora, uma coisa legal e cultural. Porto Velho, as mulheres eram muito melhores do que os homens no trabalho. Tinham muito mais comprometimento do que os homens no trabalho. Como a turma lá brincava, a mulherada lá era porreta. A gente contratava mulher, é que o serviço lá era muito pesado, então tinha funções que realmente não dava, uma mulher não aguentava, porque era muito pesado, muito esforço, mas aonde a gente conseguia encaixar uma mulher, dificilmente ela saía. Que interessante, que legal, né? Eu acho que é isso também, né? Hoje em dia a gente tem mulheres em todas as áreas, né, da sociedade, do trabalho, enfim, e é bacana quando... E você sabia que no mercado pet, produtos naturais, eu estou falando daqueles ossinhos brancos que são de couro, você tem uma infinidade de produtos desidratados, orelha, osso, enfim. Se você for em qualquer uma dessas fábricas aqui no Brasil, quem produz são as mulheres. Os homens fazem só as operações logísticas. Que interessante. Você não tem homem produzindo, porque é justamente essa questão das habilidades manuais mais detalhadas, as mulheres são melhores. Bacana, nossa, é bom ouvir de um líder, né, que a mão de obra feminina, ela não deve nada, né? Não. É bom ouvir de um líder. Só precisa saber alocar. Também tem uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo da vida e dos estudos, né? O funcionário é bom, mas eu coloquei ele para fazer tal coisa, não funciona. Não adianta você cobrar, você está alocando o teu recurso num lugar errado. Então, às vezes você precisa, essa pessoa não consegue se concentrar naquilo, mas ele tem boas ideias, então ele tem que ir para uma área de mais criatividade. Não vai ser uma pessoa com responsabilidades de controlar uma planilha se ela não consegue focar ou se concentrar nisso. Então, eu nunca tive essa questão, né, a mulher no trabalho. Eu acho que, como líder, eu sempre achei o local certo para tratar e cobrar. Né? Tem que saber olhar assim, né, e ter uma visão macro. Exato. Essa pessoa não está muito bem ali, mas talvez... Porque aí você vai conversando, vai conhecendo a pessoa, vamos tentar daquele outro, vamos tentar aqui. Uhum. Sabe? Às vezes as pessoas acham que não serviu, já manda embora. As empresas não tratam assim. Empresas sérias não são assim, porque contratar, demitir, custa caro. É um novo modelo também de administração. Exato. Então as pessoas falam, não está dando certo essa pessoa, ela não está indo bem. Volta, vamos tentar realocar, pôr num outro lugar. Porque às vezes você perde um excelente profissional. Exato. Porque não teve habilidade para entender ali, né, onde é que ele se encaixava melhor dentro da prova. Exato. E aí você já investiu, você já contratou, você já fez um monte de investimentos. Não, vamos tentar. O demitir normalmente, para empresas sérias, é sempre o último recurso. Aí a gente fica muito feliz de ouvir isso. Celso, foi muito bacana falar contigo. Para a gente fechar, eu queria que você falasse das suas perspectivas para o futuro, né? Nossa. Bom, a gente tem minhas perspectivas para o futuro de profissionais, crescer e expandir a minha empresa de exportação. A gente tem aí novos projetos na área de... Hoje eu estou muito na área de petisco, a gente tem uns projetos para a área de alimentação, para a área de brinquedos. Então, expandir um pouco mais o leque, para não ficar muito preso, às vezes, a só um segmento. Né? Isso na parte profissional. Até porque o mercado cresceu muito, né? O mercado pet, principalmente do Covid para cá, ele foi uma expansão absurda. Todo o mercado, a economia retraiu. O mercado pet, na pandemia, ele expandiu.
O Brasil era o terceiro maior consumidor, os Estados Unidos é o primeiro disparado, em números assim, absurdamente exponenciais. A Inglaterra, o segundo, e o Brasil era o terceiro e virou o segundo, passou a Inglaterra de mercado pet. Apesar de a gente não faz venda no Brasil, mas a gente vê essa evolução, né? E realmente é um mercado que só cresce, é um mercado de bilhões de dólares, que só cresce o ano inteiro, ano após ano. Eu acompanho, a gente vai em feiras, a gente vê esse mercado só evoluindo. Que bacana, então deixa aí a sua mensagem para quem quer entrar nesse meio e, assim, aquele incentivo, né? Precisa estudar pra caramba. Olha, vou comentar com quem pretende fazer engenharia, né? A gente começou o assunto falando sobre pessoas que talvez aí época de vestibular e tal. E é extensivo a qualquer outra profissão. Aqui quero virar a chave também, né? Quero virar a chave. Eu sou um advogado, quero... Cara, tá livre. Mas o estudar é importante. O período de faculdade parece ser um período difícil, e é um período difícil de estudo. Mas a expectativa não é acabou a faculdade, eu estou pronto. Busque sempre estudar, busque sempre melhorar. É esse conceito, essa iniciativa de melhorar, de buscar, de querer sempre ir além, de não estagnar, de não parar onde está, que fez eu rodar bastante o país e o mundo, que já tive oportunidades. Foi nunca acomodar, nunca ficar satisfeito com o que eu estou. Eu agradeço tudo que eu tive, não me arrependo de nada, mas eu não estou satisfeito em ficar do jeito que eu estou. Sempre quero um pouquinho mais. Acho que essa é a grande mensagem, é sempre buscar um pouquinho. Amanhã eu quero estar melhor do que eu fui hoje, nem que seja um cabelinho. Daqui 20 anos, esse cabelinho acumulado é igual folha. Uma folha não é nada. 500 folhas numa resma já te dá um... Opa, é isso aí. Esse acho que é o conceito e a mensagem que eu deixo, nunca se acomode. Gente, é isso, ó, experiência, né, e vamos pensar com carinho, né, no futuro da gente, das nossas famílias, da cidade, enfim, depende desse pontapé inicial aí, e vida boa para todo mundo, né, é isso que a gente busca quando a gente fala de profissões, a gente fala de pessoas que têm aí já uma consolidação no mercado, porque é para todo mundo, tá? Trabalhar no que gosta e evoluir na profissão é para todo mundo. É isso.